Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa videoaula. Sou o professor Gideilson, de língua portuguesa. Vamos ao ponto principal aqui, é a aula de transitividade verbal, ou seja, predicação verbal. Os dois são chamados também de classificação dos verbos. A transitividade verbal é a introdução para a regência. Isso aqui vai te trazer, vai te levar, vai te resolver muitas coisas no dia a dia do concurso, para você enfrentar um Enem. Então, se estamos falando da classificação dos verbos, então nós temos 3 tipos de verbos: verbo transitivo, verbo intransitivo e o verbo de ligação. O verbo transitivo, ele pede um sentido incompleto, que ele pode ser esse sentido um objeto direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. O verbo intransitivo pede um sentido completo, quer dizer, ele já tem seu sentido completo. Aqui eu trouxe aqui essas setinhas aqui para chamar a atenção dos dois, do verbo transitivo e do verbo intransitivo. Esses dois verbos são chamados de verbos nocionais. Eles vão te trazer uma noção, uma ação da circunstância do tempo. Esse verbo de ligação, ele vai te indicar uma qualidade, um atributo ou estados. Esse verbo de ligação também, ele é chamado de verbo relacional. Por quê? Porque apenas ele vai relacionar o seu sujeito com o predicativo. Aqui eu coloquei PV e PN, porque esses verbos também são chamados também de predicação verbal. Predicação verbal. O verbo transitivo, ele pede um sentido incompleto. Esse complemento chamamos ele de objetos direto ou indireto. Ou seja, um termo desses aí vem sem preposição e o outro com preposição. Quem são essas preposições? A, até, com, contra, desde, perante e assim são sucessivamente. As principais são chamadas as 18 preposições. O que eu quero chamar também a atenção aqui, qual foi o intuito de chegar aqui? É esse sistema aqui, chamado SVC. Esse sistema SVC é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, onde nós vamos ter o sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito é uma função sintática. O verbo é uma função morfossintática. E o complemento também é uma função sintática. Se nós temos 3 verbos, nós vamos ter também 3 complementos. Um complemento chamado objeto, que vai ser dividido em direto e indireto ou os dois ao mesmo tempo. Um com preposição, outro sem preposição. Outro complemento chamado, que pode ser um adjunto adverbial, que dá a ideia de circunstância, né? Que é tempo, modo, dúvida, lugar, afirmação e negação. E o outro complemento que pode ser uma característica do sujeito, que vai indicar uma qualidade, um estado ou atributo. Então, aqui no final aqui eu coloquei localidade. Nós temos máximo cuidado quando essa função sintática aqui do complemento vier indicando localidade, porque vai te confundir com objetos
um objeto indireto, porque ele vai vir acompanhado pela preposição, só que vai indicar uma localidade. Aqui tem esse macetinho aqui, ó. Quando um complemento é um objeto, com certeza ele vai ser o quê? Direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. Quando indicar uma circunstância de tempo, modo, dúvida, lugar, afirmação, ele vai ser um complemento, ele vai ser um verbo transitivo, intransitivo. Quando indicar qualidade, característica, estado, defeito, aparência, ele vai ser um verbo de ligação, entendeu? Ficou claro? Quando indicar um objeto, o verbo é transitivo. Quando indicar a circunstância, o verbo é intransitivo. Quando indicar a qualidade, o verbo é de ligação. Aqui também, para você achar, achou o verbo, automaticamente você acha o sujeito. Perguntou o verbo, você acha o sujeito. E o resto vai ser um complemento. Como temos 3 verbos, nós vamos ter também 3 complementos. Ficou claro? Aqui, para não ficar em branco, eu trouxe uma atividadezinha aqui. Gidé comprou um carro. Quem é o verbo? Comprou. Quem é o sujeito? Gidé. E o resto é o quê? Complemento. Esse complemento ele pode ser um objeto, um adjunto ou uma característica. Um carro, você pergunta, é uma característica do Gidé? Não. Um carro é um adjunto adverbial de tempo, modo, dúvida, afirmação ou alguma coisa? Não. Um carro é o quê? Um objeto. Praticamente nós estamos olhando para 2 carros aqui. Então ele é o quê? Um objeto. Se ele é um objeto, com certeza ele vai ser o quê? Verbo transitivo. Só basta saber. Se ele vier com termo sem preposição ou com preposição, aí você vai saber se ele vai ser direto ou indireto. A palavra um é uma preposição? Não, é um artigo. Se fosse uma preposição, ele seria o quê? Um objeto indireto. Como não tem preposição, ele vai ser o quê? Ele não veio acompanhado de preposição, ele vai ser um objeto direto. Então, isso aqui vai ser o verbo transitivo, né? E é um termo sem preposição, então vai ser um objeto direto. Gidé precisa de moto. De moto. De moto. De moto é o quê? A palavra de moto é uma preposição. Se é um termo preposicionado, ele vai ser o quê? Um objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto. Gidé desapareceu ontem. Desapareceu o verbo. Ontem é o seu complemento. Ontem é o quê? É um adjunto, é um advérbio de quê? De tempo. Então vai ser um verbo intransitivo. Gidé apareceu zangado. Zangado a palavra apareceu é o verbo e zangado é o quê? É uma característica do professor Gidé. Então vai ser o quê? Um verbo de ligação. Tchauzinho, um abraço.